Que foi, tchutchu? Oi, oi. Oi, Kátia. Oi, Ângela. Tudo bem com vocês? Gente, eu vou dar início. E se vocês tiverem olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Gente, eu quero dizer pra vocês que se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários ou me mandar inbox, enfim, que eu quero responder depois, né? Enfim, é legal ter uma interação, assim, pra eu saber também o que vocês têm dúvidas e no que eu posso ajudar, né? Hoje a live é sobre energia animal. E eu trouxe o Nigrum para participar da live com a gente. Ele é um porquinho da Índia, de 4 aninhos, já é um senhorzinho. E é meu pet, né? Meu amigo. Tá aí comigo há um tempinho já. Foi uma espécie de resgate que eu fiz de maus tratos. Na verdade, eu tinha um anterior a ele, que não pôde ficar. Quando eu fui comprar ração, eu vi ele em extremo estado de maus tratos. Ele estava numa pet no centro da cidade, num feriado de carnaval. E ele era do tamanho de um hamster. Vou desligar aqui o tema do Toy Story. Eu adoro esse tema, sempre associo também aos pets. Os meus pelo menos gostam. E aí, como foi que eu encontrei o Nigrum? O Nigrum, ele estava desse tamanho aqui, completamente raquítico. E eu estava com a minha mãe e disse, olha mãe, eles se enganaram, tem um hamster na gaiola dos porquinhos. E o Dauvignon, que era meu antigo porquinho, que foi a propaganda da live ali, ele já veio pra mim vítima de maus tratos, então ele tinha problema de pele, problema nas patinhas, enfim. E aí eu fui buscar ração pro Dauvignon e encontrei o Nigrum. Eu peguei da gaiola e disse pra moça, eu disse, bom, se ele não sobreviver, tá na conta de vocês, né? Porque tem que ter responsável veterinário, enfim. Não, foi um descuido, enfim. Me veio eu com o Nigrum pra casa, desse tamanho, numa caixinha de sapato. Graças a Deus estamos aqui, felizes da vida. Eu muito feliz, ele nem tanto, porque ele tem um temperamento muito forte. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, né? O que os nossos animais influenciam na nossa vida? Qual a energia que eles têm? Por que eles têm essa energia e qual essa interação energética com a gente. Tem que cuidar porque ele é o louco da celulose, né? Então a minha agenda, meus livros, tem que cuidar para ele não roer meu baralho cigano aqui, porque ele é bem ativo nesse sentido. Mas, contando um pouquinho a história do Nigrum, enfim, eu tenho mais outros pets e sempre fui a doida dos bichos. Sempre trabalhei com resgate animal também. Os meus animais são todos adotados, vítima de maus tratos, a maioria. E o que eu vim trazer hoje? Eu sempre trabalhei com energia, focado neles também. Mas eu faço pouca divulgação. Me parece que poucas são as pessoas que têm esse olhar, dão essa atenção. E eu quero mudar isso, até porque eu ofereço um trabalho voltado para os animais, para essa questão do trato da saúde energética deles. Então, para começar o nosso bate-papo, o que muda? O que faz um animal doméstico sofrer mais com as energias do ambiente e das pessoas do que um animal que está em seu ambiente natural? Um animal que está em seu ambiente natural, ele não capta a energia humana tão diretamente. Então, as preocupações dele são mais primordiais. É de alimentação, de defesa. O porquinho da Índia mesmo na natureza, ele é uma presa. Então ele está sempre se escondendo, ele não é tão sociável. O Nigrum não é muito sociável, ele tem um temperamento meio forte, mas quando ele quer comida ele anda atrás de ti, briga contigo por um petisco, por alguma coisa que ele goste. Mas qual é essa diferença e qual é a importância da gente olhar para essa diferença? Quando os animais interagem conosco, eles sempre acabam pegando muito da nossa personalidade. E aí a gente pode fazer um exercício de espelhamento. O que o seu pet tem de você?
eu consigo identificar hoje traços da minha personalidade em cada um. Eu tenho o Barão, que é um animalzinho que está há mais tempo comigo. Ele vai fazer 11 anos, que é um pitbull. Muito amado, o Barão passou vários perrengues comigo quando eu não tinha essa noção do espelhamento e do quanto eles absorvem a nossa energia. Tem o Nigrum, depois vem o gato Sirius, que não tá aqui, mas vocês conhecem também, e a Faisal. E a Faisal é uma história à parte, porque um dia ainda vou contar a história dela pra vocês. Mas enfim, cada um deles, hoje pra mim é muito fácil identificar em cada um deles um traço da minha personalidade. Sabe aquele papo assim, o animal é parecido com o dono, e às vezes a gente vê algumas fotos da internet até brincando com essa similaridade, enfim. Gente, isso é uma verdade muito grande, mas é uma verdade que não é tão benéfica para eles. Como eles vivem em interação conosco, eles acabam absorvendo todos os nossos desafios pessoais em termos de emoções e energia. E eles fazem isso por amor. Como eles têm um amor muito puro, um amor incondicional, eles acabam assumindo por nós diversas cargas energéticas. Ou eles assumem mesmo, em alguns casos isso é possível, assim, a drenagem é bem grande, dependendo do porte, da consciência do animalzinho, enfim. E em outros casos eles compartilham desse sofrimento, digamos, conosco. Cintia, eu preciso estar sofrendo. Não, gente, é qualquer angústia, qualquer entrave do dia a dia que a gente não trabalhe muito bem, eles acabam absorvendo. E a gente às vezes não presta atenção. Eu tive uma fase da minha vida em que eu estava muito acelerada, com muita coisa para resolver, e eu sempre, sai daqui, eu dá um tempo, né? Brincava pouco, não dava tanta atenção. E o Barão, principalmente, eu consigo ver no olhar. Porque o Barão foi o que mais sofreu com essa minha ignorância em termos de não saber, não ter conhecimento do quanto é prejudicial essa interação. Primeiro, eu chamava ele de filho. Meu filho. E os meus pais de avós dele. Vai com teu vô, vai com a tua avó, vamos na casa da avó. Até hoje, eu falei, ele já tá gravado no subconsciente dele. Já fiz exercícios de desprogramação, hoje ele tá muito melhor. Mas é uma coisa que ele veio vivenciar comigo e ele tem esse perfil, digamos, essa roupagem, essa responsabilidade de ser, por exemplo, um filho e neto. Cíntia, que loucura isso que tu tá falando, não tem nada a ver. Gente, a constelação familiar, ela atende os pets e através da abertura de um campo é possível ver o quanto eles se colocam no lugar que a gente dá pra eles, consciente ou inconscientemente. Também se colocam no lugar de pessoas que partiram, que já foram. Sabe quando, perdi alguém na família. Que triste, vamos dar de presente um filhotinho. E isso não é pra vocês não adotarem, não terem os bichinhos, não é isso. Mas é terem mais consciência da responsabilidade que a gente coloca neles, às vezes sem saber. Sem considerar essa questão desse amor tão profundo que eles têm pela gente. E a gente acaba sobrecarregando o sistema energético deles, emocional. Então o Barão é um exemplo de programação, assim, total. Passou alguns perrengues comigo, chegou ao ponto de eu ter uma crise alérgica, ele ter exatamente a mesma crise alérgica, no mesmo período, os dois sendo tratados pelo mesmo problema com corticoide. Sarna tu teve, Cintia? Não, foi um problema de pele bem profundo, acredito que em 2013, 2012, 2013. E hoje a gente tem ferramentas, tem mais conhecimento para tratar disso. E evitar, né, que os bichinhos que convivem com a gente recebam toda essa carga energética que não é tão positiva. Primeiro, não é para se sentir culpado. A gente não tem culpa disso. Principalmente quando a gente não tem consciência. E você se sentir culpado por isso, você vai passar culpa para ele. Culpa é uma energia baixíssima. Não é legal. Então, o que a gente faz? A gente ganha consciência e modifica um pouquinho a postura na medida das nossas possibilidades. Nas constelações sistêmicas é muito fácil você ver o animal adotando uma postura que é prejudicial para ele, assumindo um lugar que não é dele por amor aos donos.
Recentemente, uma senhora me procurou para que nós fizéssemos um trabalho de constelação. Ela é lá do norte do Brasil. E muito chateada, ela me disse assim: Cíntia, eu tenho bichinhos de estimação na minha casa e a gente acaba perdendo eles. E isso me machuca muito. E eu disse: bom, vamos abrir um campo e vamos ver o que acontece. Neste caso, a família tinha um grande problema de falta de comunicação. Mesmo se amando muito, ela, o esposo, os filhos, se comunicavam muito pouco. Mas todos se comunicavam com o pet da casa. Então todos deitavam aquele amor pelo mesmo bichinho, em períodos diferentes, né, do dia. E todos conversavam com aquele animal, mas não conversavam entre si. Então o que aconteceu? Os animais começaram a receber essa carga imensa, que de certa forma é de amor, mas também das preocupações diárias, das frustrações, dos desequilíbrios, da desarmonia familiar, e acabavam morrendo, absorviam e faleciam. Cíntia, que horror, que exemplo tenso que tu tá me dando. No campo todos apareciam muito bem, gente, porque o animal, ele não tem a mesma questão que a gente, de erraticidade, de, para quem acredita, né, gente, na espiritualidade dos animais, há uma passagem kardecista que fala que nós estamos para os animais como os anjos estão pra gente. E o que acontece? Um pet, ele já vem para uma família para modificar, para dar um impulso a mais na evolução dele. Porque as interações são muito diferentes das interações que ele vai ter num ambiente selvagem. Isso não quer dizer que nós devemos sair por aí catando animal selvagem para domesticar, né, gente? Não é nada disso, muito pelo contrário. Mas que a gente tem que ter consciência que os bichinhos que já estão, né, no nosso campo, acessíveis para interagir com a gente, trazem também esse desafio, né, de conviver e interagir com os humanos para a própria evolução deles também. O que não quer dizer que a gente não possa adquirir consciência e ter mais responsabilidade no trato com eles. E não só a responsabilidade comum dos cuidados veterinários, enfim, alimentícios, mas também energéticos e espirituais. Feito isso, obviamente, né, essa senhora ficou muito emocionada, mas foi reorganizado o sistema, deve fazer uns 4 meses que isso aconteceu, e agora eles trouxeram outro animal para dentro da família, com uma outra consciência, e ela me mandou uma mensagem que eles estavam muito felizes, que eles conseguiram levemente começar a conversar entre si e ter um pouquinho mais de interação, e também já estão com a intenção de adotar outros animais. E isso é um ponto muito importante que eu também acho legal de trazer para vocês. Se a sua família é numerosa e todos demandam muito desse bichinho, porque às vezes o bichinho é de um só, né, gente? E o bicho, ele se afeiçoa a uma pessoa e ele fica geralmente com aquela pessoa, ele escolhe aquela pessoa como o tutor preferido ou como a pessoa que mais vai interagir. Mas se é um bichinho bem familiar mesmo, o ideal é que tenha mais, justamente para que eles possam também entre eles dividir essa questão do acúmulo energético, tanto do ambiente quanto das pessoas que estão por ali e cercam eles. Outra questão muito importante. Cíntia, como assim eles absorvem a nossa energia? Todos nós, nos comunicamos. Não me morde, negro. Olha aí, ó. Ele quer capim. Depois tu desce. Nós nos comunicamos energeticamente através do nosso plexo solar, que é um chakra que eles também dispõem. Então é muito fácil, gente, captar essa energia. Você acreditando ou não, vai me dizer que você nunca chegou num ambiente muito para baixo e daqui a pouco, nossa, eu me senti melhor, saí melhor. E pode ser de uma loja, de um ambiente qualquer, não precisa ser um ambiente onde você tem interações sociais que você considere, tá? E o oposto também. Nossa, eu tava tão bem, entrei em tal lugar, com tais pessoas, conhecendo ou não, enfim, e aquilo me sugou, aquilo me deixou meio mal. Para eles isso é amplificado. Por quê? Porque eles têm uma aura muito pura.
Quando a gente diz que eles são pacotinhos de amor, não é exagero, eles são pacotinhos de amor. A energia dos animais, ela é muito mais sutil que a nossa. Eles enxergam melhor, eles sentem os aromas de forma diferente. Então eles têm uma interação com o meio, com a nossa energia, de uma forma muito mais profunda daquela que a gente está habituado a sentir, digamos assim. Cíntia, dito isso, quando ele não quer alguma coisa, ele dá uma cabeçada. Eu vou deixar ele lá. Tchau, pessoal. Chega de live pra mim. Vem com teu petisco. Quando a gente tem essas questões energéticas, assim, cientes, né, conscientemente fixadas, como a gente pode agir para que esse animalzinho não receba toda essa carga, tá? Um dos pontos, aplicando terapias energéticas. Cíntia, mas como é que eu faço? Eu não tenho muito conhecimento. Gente, hoje em dia tem reiki, tem radiestesia radiônica, passes, apometrias, há centros espiritualistas que aplicam apometrias em animais. Eu trabalho com a radiestesia e com a apometria. Há centros espíritas também, e eu cito porque são os que eu acho que são vanguardistas nesse trabalho com a energia animal mesmo, tá? Que atendem online, à distância, os animaizinhos também. Muitos de forma, inclusive, gratuita, a maioria, quando é atrelado a centro espírita mesmo. Se vocês verem que o animalzinho de vocês está um pouquinho pesado, busquem, gente. Não deixem de fazer. Outra coisa, para quem tem pets, filhos. Gente, isso é muito pesado para eles. E é um desrespeito à linhagem deles. Porque, por exemplo, o Nigru, meu porquinho da Índia, ele tem um pai e uma mãe pig. Ele tem o sistema familiar dele, animal. E quando a gente não vê isso, não honra isso e tenta humanizar ao máximo possível esse animalzinho, ele fica sem a força da família dele. Assim como a gente numa constelação. O princípio sistêmico é o mesmo. Ó, tá chovendo, o Sirius chegou da rua, olha a boca aberta. Estão todos aqui na sala comigo. E o que acontece? Bem, aqui o gato Sirius, ó. O gato gordo do dinheiro. O dinheiro tá todo aqui, transmutado em sachê. O Sirius é um que ele ama, gente, os gatos amam tratamentos energéticos. Se bem que os meus cães também. O Barão gosta muito, se sente bem com os tratamentos energéticos. Folgado. A Fafá que é mais agitada. Mas enfim. E eu tinha essa mania, meu filho, teu avô vai te buscar. E até hoje ele tem esse programa implantado na cabeça dele. O Barão. E também ele tem um pai e uma mãe cachorro, irmãos, enfim. Então quando a gente tira esse animal do sistema de origem dele, a gente está tirando toda a força que esse bicho tem. Essa força da energia animal familiar dele. Essa energia que vem do papai cachorro, da mamãe cachorra. E vai humanizando, só que humanizando a gente enfraquece, porque não é a natureza dele. Cíntia, o que isso acarreta? Às vezes eles vão produzindo doenças silenciosas, que a gente nem sabe que eles têm. Geralmente, o que eu tenho diagnosticado já com bastante frequência, cálculos, todo tipo de cálculo. Em gatos, muito cálculo renal. Cães, alguns tumores. O cão, dos animais, dos pets, ele é o mais, digamos, emocional. O gato é um filtro, tá? Ele limpa, mas ele sai de perto, ele se energiza no sol. O gato é um dos animais que tem mais energia de quartzo. Tá? A gente também tem quartzo no cérebro, mas os gatos têm em quantidade muito maior. E os cães não. Eles estão sempre ali pra gente com aquele amor que não... Sabe quando... Os meus, pelo menos assim, se eu deixar, eles estão em cima de mim. Então tu pensa como ele transmuta. Então o que é importante? Deixar o bicho não perder as características de bicho dele. Um ponto positivo na minha história aqui com os meus foi quando eu adotei a Faisal, porque o Barão voltou a ser cachorro. Aí ele voltou a cavar, voltou a fazer umas coisas a dar barraco no portão, né? Porque, enfim, fazer coisas de cachorro que ele já não fazia mais.
Ele é um bichinho que, por exemplo, se eu pegar a vassoura e for varrer a casa, ele vai sair do ambiente e vai esperar para que eu peça para ele voltar. Que era a dinâmica que a gente tinha quando eu morava em um kitnet. E isso faz, acho que já uns 6 anos. Então, assim, gente, eles gravam muita coisa e depois de gravado, você desprogramar isso é difícil. E pesa na vidinha deles. E a vidinha deles é para ser uma vidinha abençoada. Por quê? Porque a função deles é nos trazer alegria, companheirismo, bem-estar. Então, você chega estressado, você brinca um pouquinho com o bichinho, já baixa a tua taxa hormonal, os teus hormônios já começam a entrar em um novo processo de reorganização por conta dessa interação. Então, é uma forma da gente agradecer e respeitar também a origem deles, deixando que eles sejam como eles são. E isso cada vez está mais difícil no meio pet, porque as pessoas estão elegendo pets para companhia, muitas vezes em detrimento até da companhia de outras pessoas, e isso acaba sobrecarregando eles de uma maneira, gente, muito profunda. E também o ser humano que opta por essa postura, né, gente, porque há pessoas que chegam a ponto de assim, eu não vou mais fazer tal coisa porque talvez o meu cachorro não fique bem. E o animal não vai ficar bem mesmo, realmente, se ela fizer. Porque ficou uma simbiose muito grande. Ele vai corresponder ao sentimento que ela dispõe. Outra questão forte de espelhamento é muito perceptível em cães. Do cão representar o medo da criança interior da pessoa. Ele é feliz, ele tá bem, tá tudo perto, mas há alguns aspectos, algumas posturas, alguma coisa que acontece que dispara aquele gatilho e ele age de forma inesperada. Tem uma amiga que tem um cachorrinho que ele é um amor, é tranquilo, mas se ele ficar sozinho, ele destrói as coisas. E ele não destrói assim, eu estou destruindo brincando, por falta de... pra gastar energia, não. Ele destrói porque ele põe pra fora uma espécie de medo, de fobia. E é muito atrelada às questões da criança interior dela. Quando a gente... Bom, já falei da perda de algum familiar, dessa substituição. Pessoas, gente, que inconscientemente tiveram alguma perda, por exemplo, aborto. E depois vão lá, não vou mais ter filho, eu adoto um bicho. Tem que ter cuidado para não colocar esse bichinho no lugar do bebê que não pôde ficar. Cíntia, que loucura isso, quem é que vai fazer isso em sã consciência? Gente, nada do que eu tô falando aqui é consciente, é racional. Quando você vê, você tá fazendo, você nem sabe que fez, vai passar a vida inteira sem saber, se não procurar se informar. Outra coisa, é um suplício para eles nos ver sofrendo. Eu até fiz um post recente esses dias, a respeito de uma constelação minha, que foi muito forte, eu sofria de rinite, sinusite. Eu realmente bloqueava a minha respiração, gente, eu não tinha condições de respirar, era muito corticoide, era muito remédio pesado. E várias vezes eu não conseguia permanecer deitada. Então eu me levantava na esperança de melhorar o meu fluxo respiratório. Todas as vezes os animais me acompanhavam, principalmente o Barão. Então eles entravam em processo de agonia junto. O que é importante saber? Saber liberar eles. A gente também tem formas de liberar. Uma delas é deixando que eles sejam quem eles são, deixando o gato fazer as gatices, o cachorro as cachorrices. E outra forma, quando você já incluiu esse animal no seu sistema, você já diz que é mãe, que é pai dele, que ele tem toda a família, é ter uma conversa sistêmica com ele. Liberando ele e dizendo pra ele, você não é meu filho. Boa noite, Ana Paula. Você não é meu filho, você é filho de um cachorro, de uma cachorra, de um gato, de uma gata. E você deve buscar a força do seu sistema familiar. Mas eu sou seu tutor, sua tutora e eu estou aqui pra você. E eu te libero de qualquer energia, de qualquer carga, de qualquer preocupação com a minha vida humana. Você está aqui para ser meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira. E nós podemos ser felizes e brincar. Mas você não é responsável pela manutenção da minha energia e por nenhuma emoção minha. Cíntia, que estranho, eu vou falar isso pro bicho. Sim, gente, faz uma diferença enorme. A ponto de
alguns pets que já estão nessa dinâmica de filho, nessa dinâmica de membro da família, não gostarem dessa conversa. Eu tenho amigas próximas que fizeram esse exercício e os pets delas não gostaram muito. O Barão foi um que não reagiu muito bem. Ele baixou os olhos, ficou meio... Gente, eles sentem muito profundamente o que a gente fala, o que a gente pensa e principalmente o que a gente sente. Eles são radares de emoções. E aí você pensa, nós nessa vivência corrida, nesse dia a dia que às vezes não sobra tempo pra gente se olhar direito, né? Qual olhar a gente dedica pra um pet? Muito aquém daquele que ele precisa. Ou acha que tá dedicando um tempão, tá fazendo o máximo e tá ali, ó, jogando energia pra cima do bichinho de forma não tão positiva. Cíntia, como eu faço pra limpar? Já falei, temos apometria, temos radiestesia. Eu trabalho com os dois, tá, gente? Quem tiver interesse no meu trabalho. Cíntia, em casa, o que eu posso fazer sem contratar ninguém, sem ter... Esse cristal aqui é um cristal que eu gosto muito, gente. Ela é selenita, o nome. Ele é vendido em bastões. Claro, sempre se certifique de estar adquirindo uma pedra legítima, né, gente? Uma pedra que tem as propriedades mesmo. A selenita, ela é fácil de identificar, ela não é uma pedra que tem um valor alto, tá? E você pode programar o seu cristal para limpar o seu bichinho. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas ela é vendida em bastões. São bastões, assim, parecem umas reguinhas. Tá, Cíntia, como é que eu vou limpar meu bicho com a selenita? Você já programa. É um cristal que também sente, também emana energias, tá? Quanto maior o ambiente, gente, se você quer programar um cristal, dá pra programar pra tudo, tá? Em termos de limpeza, energização, proteção, ancoragem, mas isso é assunto pra um outro momento. Pra pets, especificamente, você pode programar que essa selenita emita energia de vibração, principalmente essas piramidais, né? Emita energia de vibração de limpeza e proteção pro seu bichinho. E pode deixar ela perto do lugar onde o seu animalzinho fica, onde ele circula, enfim. É uma forma de limpeza. Se você adquirir o bastão, você também pega o bastão, programa para ser um agente de limpeza energética do seu pet e você pode passar. Ó, cadê meus modelos? Fugiram. Um foi Huey e o outro não sei. Você pode passar da cabecinha em direção à cauda ou da cabecinha em direção à parte traseira do bichinho. Enquanto você passa esse cristal, você imagina que está tirando toda a energia eletromagnética, está limpando a sujeira, está liberando aquele animalzinho das energias emocionais, das densidades do ambiente, porque às vezes também a gente tem desequilíbrio ambiental e o animalzinho está ali filtrando. Gente, é função deles também, eles sabem disso, eles fazem isso com todo o amor do mundo, mas a gente pode tornar o trabalho deles mais fácil, né? Selenita eu amo, é um cristal muito neutro e serve muito pra isso, eu acho maravilhoso. Gente, ervas, eu não aconselho dar banho em pet, tá? Com ervas, porque algumas ervas são tóxicas, depende muito de cada caso. Mas uma coisa que eu gosto muito, alecrim. O alecrim, principalmente pra cachorro, ele não faz mal, não é pra você dar um banho, não é pra... Ele é uma erva que pros animaizinhos ele também funciona como anti-inflamatório. Então, se você tem acesso a um galinho de alecrim, também, você faz o mesmo processo que a selenita. Da cabecinha à cauda, em direção, né, das patinhas dianteiras em direção à traseira, pedindo para aquela erva ali limpe toda a densidade do seu bichinho e que traga a energia da alegria, porque o alecrim é a erva da alegria, erva da concentração, e pode trazer essa vibração para o seu pet, que é tudo que eles mais querem, assim. Pet saudável, ele vibra no quê? No amor e na alegria. Os animais têm essa condição energética muito forte dentro deles. E é isso que eles proporcionam para nós. E é isso que a gente acaba, às vezes, usando demais deles, né? Então, são formas simples que você pode utilizar para fazer, digamos, essa limpeza do seu bichinho em casa. Outro fator importante. Cuidado com o que você projeta. Eu já falei que eles absorvem o medo, enfim,
Mas tem gente que já criou uma rotina sem saber, sabe, gente, uma rotina do medo. Tchau, eu vou sair. Mas não fica triste. A mamãe ou o papai já voltam. E depois a gente vai voltar e vai ficar tudo bem. Então, assim, coloca o animal em estado de alerta e dá um comando para que ele espere. Então ele fica aquele tempo. Ah, Cintia, o meu não fica. Tudo bem. Alguns, gente, chegam a ficar praticamente imóveis aguardando. Eu tenho cliente que tem câmera em casa e a gente fez um mapeamento, porque o bichinho começa a apresentar também outras questões comportamentais. A pessoa saiu, se despediu, deu o comando, o bichinho na porta. 9 horas no dia. Vai, come, quando come e volta. Ah, mas não é todo mundo que é assim. Não, não é, gente. Mas é bom que a gente saiba que isso existe. Tenha consciência, né, do quanto a gente influencia na vida deles e do quanto para eles a nossa vida é especial. Nós temos todas as nossas interações sociais, as mais diversas. Eles, em muitos dos casos, né, só tem a gente. O Barão, uma época, ele só tinha a mim. E eu saía e ele ficava naquele kitnet o dia inteiro, esperando voltar. E pensem, às vezes eu disse, não, mas eu não vou deixar ele sofrer, vou trazer pra minha mãe que tem pátio. Ele detestava. O foco dele sempre foi eu. Então ele preferia ficar no kitnet comigo, sem aquele espaço para correr, para se movimentar, sem interação, porque até tinha um pátiozinho interno muito pequeno. Mas ele queria estar comigo. Então vocês vejam o tamanho do amor e da lealdade dos bichos. Olha eu tomando chá. Viu, gente? Eu não fico indicando chá pra vocês. Eu tomo chá também, viu? Quem não sabe, eu andei torcendo meu pé. Tô aqui, ó. Baixa anti-inflamatório. Então, o que é mais importante disso tudo que eu tô falando? O amor responsável. O amor com outro olhar. Um olhar mais, digamos, consciente mesmo, né? Coerente, assim, com a realidade do bichinho. Porque os dois extremos são ruins, gente. Ou você não tem cuidado nenhum, ou você tem um excesso de cuidado que programa o emocional do seu bichinho. Ele não ia ter aquele dissabor que ele tem, aquela angústia de te esperar, ou aquela solidão, se você não tivesse programado. Aí tem gente que tá trabalhando, mas eu deixei meu cachorro sozinho. Mas o meu gato tá sozinho. E ele tá ligado a você. E aí ele tá recebendo aquela vibração. Então, é uma mudança de consciência profunda que a gente tem que ter com relação às nossas interações com os nossos bichinhos. E é um assunto pouco falado. Eu, pelo menos, entendo, acho que é pouco falado. As constelações trouxeram uma luz muito grande, porque assim como na constelação humana, a constelação pet não faz milagre, mas ela te mostra em que ponto tu pode mudar a tua postura para que novos movimentos sejam feitos, né? E isso com os animais é muito forte, porque como eu disse para vocês, eles recebem a programação. Outra coisa bem legal de conversar com vocês é que tipo de pet você tem e o que isso quer dizer. Porque tem gente que pensa, tem um cachorro porque eu gosto de cachorro e cachorro é o comum e tal. Gente, não. Tá? A gente escolhe o pet e o pet nos escolhe por razões energéticas bem profundas, tá? O cachorro, independentemente da personalidade, são 2 pontos. Tem a personalidade, que você pode fazer um exercício de espelhamento, como eu disse anteriormente, e ver o que do seu bichinho tem de você, o que das suas angústias internas o seu bichinho pode estar te mostrando. E isso é muito forte. Façam e me avisem. E outra coisa é, por que esse pet veio pra mim? O cachorro. Geralmente, quando a gente adota um cão, a gente está carente, está precisando de lealdade, amizade, confiança, diversão, movimento. Então, o cachorro significa tudo isso. Um porquinho da Índia, por exemplo. O porquinho da Índia é o quê? Necessidade de cuidar de alguém. Porque ele é completamente presa. Então, todos os que são presa, tá, gente? Todos os roedores que são presos, um coelho também entra nesse quesito aí.
Eles mostram pra gente alguma necessidade. Queria muito um gato, mas meu filho tem asma. Será que é possível? É possível. É bem possível. Inclusive, eu sou um exemplo, que eu era completamente... tinha questões respiratórias, não tinha asma, mas eu sempre tive animais. E um médico me disse, mas isso é porque tu tem bicho, é porque, gente, nunca me desfiz. Dormia com gato quando era pequena. E depois eu resolvi com a constelação, né, mas eu me tratei. Então, assim, sempre é possível. Claro, a gente sempre faz testes, né? Um dos testes que eu sugiro é você pegar um pet emprestado. Faz um dia livre, cuida de um pet de um amigo que vai viajar e vê como isso funciona pra você. É uma forma de você se testar sem ter um risco de pegar o bichinho, ter que devolver, uma série de coisas, né? Sempre tem alguém que pode te ajudar nessa missão aí. Mas o que eu tava dizendo de por que a gente adota determinados animais, né? Ah, sim, tinha quem cria cobras. Tem gente que cria cobra, gente. Qual o significado da cobra? Renovação constante, poder, necessidade de demonstrar autoridade. Sente quem cria roedor. E aí, como é que são os roedores? Os roedores, eles não param. O porquinho da Índia também é um roedor. Pra vocês terem ideia, o porquinho ele dorme 4 horas das 24 só. Ele rói o tempo todo. Então, quem você tem essa necessidade de não parar? Tem alguma ansiedade aí dentro também? Então, assim, tem várias formas. Sempre tem jeito. A gente vai se adaptando. E que a Angela me disse aqui, boa ideia, né? Sobre a questão de fazer testes. Eu sempre digo que as adoções elas têm que ser responsáveis, gente, porque não dá pra pegar e depois largar. Você pode conhecer o bichinho, fazer testes em abrigo, porque eles sentem. Pra vocês terem uma ideia, a Faisal, quando ela veio pra mim, eu resgatei ela da rua, ela tinha buracos desse tamanho no pelo. Era horrível, gente. Eu vou mostrar um antes e um depois dela mais pra frente pra vocês. Mas ela veio pra mim, ela era do tamanho da cabeça dela com 4 meses, do que ela é hoje, né? Depois ela espichou de um jeito que... E durante muito tempo, eu quis doar ela. Porque eu disse, não vou ficar com mais um animal, é uma responsabilidade, aquela coisa toda. E eu dizia, não, preciso arrumar uma adotante pra essa cachorra. Vocês não têm noção do olhar dela pra mim. Não tem noção do... Ela já não... Então o animal, claro... Ah, Cintia, ela ouviu e entendeu o que tu falou? Não. Mas ela leu a vibração na minha voz. Eu estou sendo um peso. Eu não sou bem-vinda, ou enfim, vai saber as interpretações. Até que chegou uma hora que eu fiz uma reunião com a Faisal, né? Não, Fafá, tu vai ficar, embora ela seja, né? Porque ela tem, e hoje eu vejo isso. Que quando ela veio, eu tava em um momento também não muito legal. Foi um pouco antes da passagem do meu pai, um pouco antes do meu pai falecer. E ela veio com uma energia muito forte de movimento e alegria. Então ela aprontava todas. Até hoje, às vezes, de vez em quando, ela apronta um pouco, né? Porque, na verdade, ela é o pet mais novo que eu tenho, embora ela seja um cachorro de médio porte. Ela tem cerca de 23 quilos. E... Então, sempre olhe no seu bichinho. Qual característica tem no seu bichinho que é a sua? Por que você escolheu ele? O que ele representa pra você? Quando você olha pra ele, quais são as atitudes dele que tem a ver com as suas atitudes internas, com o que você gosta de fazer, com o que você não gosta, com o que você precisa expressar e não expressa, e ele vai lá e expressa. O Nigrum, por muito tempo, ele era muito maloqueiro, ele não gostava de alguma coisa. Eu cheguei a comprar um pote, sabe esses potes de comida de cachorro, de metal, que tem terra dentro, para os animais não virarem? Não. Eu comprei um mini pra ele, pena que não tá aqui. E ele virava. Então, se tu não fazia algo que ele queria, ele ia lá e virava o pote. E muitas vezes eu estava reativa virando os potes vida fora. Só que, claro, quando a gente não estuda isso, a gente não é terapeuta, não dá um tempo, ou não passa por um atendimento, você nunca vai imaginar na sua vida que o animalzinho tá agindo em espelhamento a você. Atendi uma senhora também recentemente, o gato extremamente arredio, arisco, mal-humorado. E a primeira coisa que eu disse pra ela, eu disse, quem é assim? Ela disse, eu sou muito assim. Eu disse, tá, mas
você mora sozinha agora. Quando começou isso, na verdade, eu trago muito de uma época que eu vivia com a minha irmã. Veja bem, ela dividiu o apartamento com a irmã, 2 senhoras já, e ela se sentia sem espaço, se sentia invadida e guardou aquilo tudo pra ela. E o animalzinho age exatamente. Então o animal também é um termômetro para te mostrar as suas sombras. E ele também te traz energias de poder. Geralmente o poder que o seu bichinho tem, você tem um pouquinho dentro de você, por causa dessa interação. Então os gatos são o quê? São mais ligados. Você tem um gatinho que interage com você, você também tem essa... me arrepiei. O gato lê energias, o gato vê auras, né? O cachorro, a mesma coisa. Qualquer pet. Você vai... Passarinhos. Gente, não tem coisa mais suave, mais linda pra mim, de delicado, que os pássaros. E a gente sabe que os pássaros foram feitos pra voar em liberdade, não pra estar em gaiolas. Mas, infelizmente, a nossa realidade é outra. E muita gente tem pássaros. Os nativos, Bom, gente, eu trabalhei na polícia ambiental, né? Então eu sou completamente contra. E tem os silvestres que vêm, enfim. Mas quando são bem cuidados e são amados também, eles respondem de uma forma muito amorosa. Então você vê o que você tem. Tem a leveza dele, tem a energia da liberdade, tem a energia da delicadeza. Então cada animalzinho com o qual você interagir, você acaba recebendo a energia dele também. E muita coisa sobre isso você pode estudar também estudando arquétipos, né? Eu fiz um post antes dessa live também com a coruja ali. A coruja é o símbolo de sabedoria. O que você precisa ver que você não está enxergando? Quando os animais começam a aparecer para você, você pode inclusive eleger um animal favorito que seja um animal mensageiro para você. Você determina mentalmente, em um momento, depois de uma respiração profunda, um momento que você esteja calmo, um animal que você goste, que significa algo para você, você tendo pet ou não, e determine que esse animal vai ser um mensageiro na sua vida. Eu tenho 2, as borboletas, que eu tenho uma borboleta tatuada e é o símbolo do meu logo, e pra mim, assim, vai acontecer uma coisa boa, é um símbolo de alegria pra mim. Eu tô andando na rua e vem uma borboleta e se atravessa no meu caminho. Gente, é certo. E isso há anos já. Outro que eu tenho notado, e que esse é novo, são os gafanhotinhos verdes, que é um símbolo da esperança. E não necessariamente você pode ver o animal e sentir esse animal fisicamente, tá? Daqui a pouco você tá mexendo aí no celular e pum! E aquele animal te traz alguma coisa no coração, te traz algum... Talvez ele seja um animal mensageiro para você. Aí você pode pesquisar qual o significado, qual energia ele transmite, né? O que ele quer te dizer. E as culturas antigas se utilizavam muito desse conhecimento, que foi se perdendo com o tempo, né, gente? Que infelizmente, eu acho que a mercantilização, né, o capital no mundo, nos afastou muito da nossa essência. E nos afastou muito do nosso contato genuíno com os animais. Nós, como animais humanos, da consciência de nós sentirmos essa outra consciência, que é a consciência animal, e ter essa troca sadia, essa troca essa interação de um cuidar do outro, com respeito, com harmonia. Um outro animal que é lindíssimo, é extremamente inteligente, é só amor e sabedoria, é o cavalo. O cavalo é um arquétipo de força, de poder, de trabalho. Então tem gente que trabalha com cavalos e leva essa força consigo, né? Tem essa força na vida. As crianças que se beneficiam, né, dos programas de ecoterapia. Então, isso já é cientificamente comprovado. Tem coisas que eu falo aqui pra vocês, gente, que é cientificamente comprovado. Então, a gente tem que parar, deixar de lado também essa ideia de que, energia e espiritualidade, nada a ver. É matéria, é matéria. Gente, eu acho assim, você tem que ser cético. O que é o cético? Ele vai atrás da informação. Vai atrás, procura te inteirar, procura saber, porque vale muito. Isso te dá qualidade de vida, te promove saúde, bem-estar, pra ti, pra quem tá na tua volta, pra tua família. E essa interação com animais e com ervas é uma coisa que eu quero resgatar muito no meu trabalho, tenho resgatado.
porque eu vejo muita verdade e muita saúde nessa interação. E é uma coisa que vai sendo deixado de lado, né? As plantas foram substituídas por fármacos, que são feitos, né, através, muitas vezes, das plantas, mas que nem sempre teria a necessidade, né, de ser... Às vezes a gente consegue tratar de uma forma mais leve. E os animais foram sendo tratados como reles coisas, assim, né? Um objeto, um tanto faz. E a gente esquece que ali dentro tem um ser em evolução, assim como nós, e que depende da gente para ter um pouco mais de saúde, leveza, bem-estar. Então, respeitar aqueles que ainda estão na natureza e que vivem bem suas vidas ali. E entender que aqueles que vivem conosco precisam de um olhar mais atento da nossa parte, para não sobrecarregá-los. E também entender que, assim como nós, eles têm seus momentos de partida, de despedida. Eu confesso que para mim isso já foi motivo de muito sofrimento, porque como eu sempre tive bichinhos, gente, que vinham de situação de rua e de risco, eles vinham com algum problema de saúde. Então eles não viviam muito tempo, acabavam fazendo a passagem deles e eu sofrendo amargamente. Depois que eu me debrucei melhor sobre os meus estudos espiritualistas, que eu comecei a entender sobre energia, espiritualidade, enfim, hoje eu sei que para eles é algo muito tranquilo e que se eles foram bem tratados, foram muito amados, tá tudo certo, faz parte da vida. A morte também faz parte da vida, inclusive a morte dos animais, que é algo que é importante a gente levar pra dentro da gente, que é uma verdade também que ninguém quer saber, né? Deus o livre, se meu pet morrer, eu vou morrer junto. Gente, não façam isso, né? Não é bom pra vocês, não é bom pra eles. Às vezes, prolonga aquele sofrimento, sabe? O pet tá só esperando que você diga pra ele, assim, pode ir que eu vou ficar bem, tá tudo certo. Às vezes o bichinho tem um problema de saúde muito pesado, já tá chegando a hora e ele tá em sofrimento, ele não vai, porque você tá ali emanando energia para que ele fique. E os animais, eles se doam completamente para nós, gente. É algo muito forte. Só quem tem também e tem um pouquinho dessa sensibilidade, se você abrir seu olho para isso, atentar para isso, eu tenho certeza, gente, que vocês vão começar a olhar os seus bichinhos de uma forma diferente. Eu acho que era o que eu tinha assim para trazer para vocês hoje. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu vou pegar uma carta para quem quiser, quem tiver pet ou quem quiser entender sua relação com pet. Vou fazer igual da outra vez, vou pegar uma carta coletiva para todos nós. E quem quiser me mandar mensagem inbox para pedir a sua carta, pode mandar que eu tiro e envio. Daqui a pouco tem alguma coisa aí dentro que a gente precisa saber, né? Para lidar com os nossos pets. E depois também eu vou pegar uma do baralho cigano pra ver se a gente recebe alguma mensagem. Saltou essa aqui, eu vou aceitar, que eu acho muito oportuna essa palavra. Vamos ver qual imagem vem. A palavra que saiu foi ressentimento, gente. Olha aí, ó. Que eles absorvem. Essa carta é sempre pra pensar, tá, gente? Então, é uma carta coletiva. Já vamos focando aí. O que tu tem de ressentimento aí dentro que pode estar atrelado à energia dos pets? Às vezes alguma coisa de criança. Olha que interessante, gente, ó. Eu achei perfeito. Uma tesoura cortando. Não sei se um tecido, sim, e ressentimento. Vou mandar, depois eu posto aqui no meu Instagram. Mas vejam só, gente, quem sabe não é hora da gente cortar os ressentimentos para aliviar o coraçãozinho e a energia dos nossos pets. Ou quem sabe não é hora da gente trocar todo o ressentimento, cortar esse ressentimento, fazer uma limpeza interna e adotar um pet para trazer alegria para nossa vida. Cada um vai ler, vai entender da forma que achar melhor, né, gente? Essas cartas servem para despertar o nosso inconsciente para algo que a gente precisa olhar. Depois eu posto lá para vocês verem com calma, direitinho. E vamos limpar os ressentimentos, vamos cortar esses ressentimentos aí.
para que os nossos pets não fiquem absorvendo essa energia que não tem nada a ver, né, gente? Todo mundo aqui já sabe, que está por aqui já sabe que não é produtivo a gente guardar coisas que não são tão legais. Se a gente tem algum sentimento difícil, a gente simplesmente trabalha, olha, reconhece, dá um lugar para esse sentimento, porque afinal de contas ele existe, mas dentro do possível libera. Isso prejudica a nossa saúde física, mental, emocional e, consequentemente, a saúde dos nossos pets. Vamos ver uma carta do baralho cigano aqui. Eu adoro as cartas, gente, porque não interessa o contexto. Sempre sai uma mensagem. Soltou aqui. Sempre sai uma mensagem coerente. Olha só, as árvores indicam. E esse baralho, ele vem com a indicação aqui embaixo, tá? Eu vou ler pra vocês e depois eu explico além, tá? Indicam equilíbrio e boa saúde quando aparecem longe do consulente, rodeadas por cartas positivas. Perto são um sinal de desequilíbrio com a saúde, então tem que ter um cuidado. O que eu vejo aqui? A árvore, para mim, ela significa o quê? Saúde. E dentro das constelações sistêmicas, a árvore, ela significa toda a família. Toda a ancestralidade. Então tem tudo a ver com aquilo que eu conversei desde o início, pra gente respeitar a ancestralidade dos pets também. Eles também têm a família de origem deles, têm a energia que eles trazem da terra, do ambiente deles. Respeitar isso é força para eles e é força para nós também. Porque quanto mais ligados na energia primordial deles, mais energia eles conseguem, mais dessa energia, né, eles conseguem trazer pra gente de forma saudável. Pensar na questão do pet, a função do pet na família. Será que você tem um pet que toda a família ama e é só ele que escuta todo mundo também? Como aquele exemplo que eu dei. Verificar como está a sua saúde emocional, né, se eu for associar com ressentimento aqui. Como está a saúde do seu pet? Enfim, gente, depois eu posto as cartinhas lá. Eu espero que tenha trazido alguma consciência para alguém que assistiu aqui. Que vocês se cuidem, que cuidem de seus pets. Se precisarem dos meus trabalhos, dos meus serviços, eu estou aqui para servir com todo o amor do mundo. Quem tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato comigo, é só me chamar no inbox. Tem o link do meu WhatsApp na bio também. Um beijo enorme. Muito agradecida por quem esteve aqui, quem está assistindo esse vídeo agora, quem vai assistir depois. Quem quiser a sua cartinha individual, me manda uma mensagem aqui que eu já mando, tá? Um beijo grande, muito obrigada e até uma outra oportunidade. Ninão está com saudade. O Ninão é o gato da minha amiga e eu amo ele, é um querido. Ninotinho. Ninotinho também, a gente faz uns tratamentos aí com ele. É isso, gente. Obrigada a vocês, obrigada a todos os pets do universo. Que Deus derrame sobre cada um deles todo o amor possível, né? E que a gente saiba também gerenciar essa energia aí para continuar interagindo com esses seres tão maravilhosos que só querem o nosso bem. Uma boa noite para vocês, muito obrigada. Tchau, tchau.